Boa tarde, pessoal. Um prazer, uma alegria estar aqui. E hoje nós vamos mergulhar, Márcia, no universo Transformer, é isso? Lá do Eita Labs do Recife. É isso aí. Eu conheci essa galera, Bel, na Semana de Inovação, já conversamos um pouco sobre isso, né? Numa mesa de refeição lá no evento, e meio que o programa já nasceu aí nessa conversa, porque as pessoas que estavam na mesa se animaram muito com tantas histórias e o valor que eles entregam. Bel, por gentileza, se apresenta aí o nosso quarteto. Ah, pode deixar. Então, aqui hoje, na equipe Transformers, a gente tem o Rafael Figueiredo Bezerra, que é o atual diretor de tecnologia, CTO, certo? Do município do Recife. Ele é conselheiro do Porto Digital, é procurador do Estado e já ocupou os cargos de controlador-geral e procurador-geral. É um verdadeiro empreendedor público, né? O Ebson Fernandes de Lucena, Everson, Ebson, é isso. é gerente-geral. Obrigada, Ebson, por me corrigir aqui. É gerente-geral da Coordenadoria Executiva de Tecnologia, CTI, da Prefeitura de Recife, e é um dos idealizadores e fundadores do MP Labs e do EITA Recife. A Viviane Kawashima, gerente de projetos da transformação digital do Recife e também uma das idealizadoras da plataforma Go Recife. Temos o Breno Alencar, que é diretor de inovação aberta e governança em dados da Emprel, e é um dos idealizadores do Eita Recife e dos dados abertos também do município de Recife. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Muito obrigada por estar com a gente. Obrigado, pessoal. Valeu, galera. Valeu. Márcia está falando, eu acho que é o microfone, Márcia. Márcia, tem que liberar seu microfone. É verdade. É Desculpa. Gente, estou muito feliz que vocês vieram, muito obrigada. Assim, sei que a agenda de vocês está bem maluca, já estive no evento essa semana com vocês, foi muito bom. Então, vou passar, né, a palavra para vocês, a tela para o Eita Labs, para vocês darem um oi para o pessoal. Tem uma colega nossa aqui, que é a Maria, de Jacarezinho, e ela é de Pernambuco, fiquei sabendo hoje, ela é a nossa mais nova laboratorista. Depois ela dá um oi. Falei que lá só tem gente fera. E aí já engato aí para vocês darem um oi, já engato a primeira pergunta, né? O que é ressonância transformer, vibração, batidas? Por que transformer? Por que eita? Quem são? O que são essas 13 batidas? Está com vocês, gente. Vai lá, Rafa. Vamos lá, começa. Então, Márcia, Isabel, todos aí presentes. Primeiro, boa tarde, satisfação estar aqui falando com vocês hoje. Aqui. Transformers foi um movimento que a gente decidiu largar cargos para lá. Eu confesso aqui que eu mesmo nem me lembrava qual era o nome do meu cargo, eu tenho certeza que os meninos aqui também não lembravam nem o nome de cargo. Né? Eu acho que talvez essa é uma lei implícita da gente. E sobre lei implícita da gente, Vivi, a gente teve um bate-papo Transformers. Eu acho que foi na segunda, sei lá. Segunda-feira. O tempo aqui é tão relativo, né? Que eu nem me lembrava quando era. Parecia que foi ano passado esse bate-papo. Foi segunda-feira. Né? E a gente fazendo esse bate-papo sobre os princípios Transformers, né? Vivi acabou por me dar um insight super interessante, que é a questão da invisibilidade da cultura. Né? Primeiro, o que é cultura? Vamos pensar aqui com a gente. Né? Cultura é um chefe invisível. Por que é um chefe invisível? Quando você não está diante do seu chefe, o que é que você faz no horário do seu expediente? Você está ali tentando melhorar as coisas, você passa a olhar no YouTube, passa a olhar a sua rede social, o que é que você faz? Né? Então, aqui a gente tem um chefe invisível, que são essas 13 leis de Transformers, né? Que a gente vai falar um pouco sobre elas aqui adiante. Né? Aí eu vou pedir para a Vivi aí. Já tem a apresentação? Já, vou jogar a apresentação aqui no. Aí vou pedir para a Vivi aí falar a primeira lei Transformers, que é decorrente dessa vibração, né, que a gente tem aqui, que é uma vibração que a gente chama de Chico Size aqui, que é o desorganizando, você pode organizar. Foi assim que a gente começou as coisas, no coração, né, com pouquinha gente, depois foi... eu achei lindo o nome Ressonância, porque foi gerando uma ressonância, e hoje a gente tem um exército de 200 pessoas aqui dentro. Né? E essa trajetória a gente teve esses chefes invisíveis, que é os 13 princípios Transformers, que só foram
positivadas, tal qual os 10 mandamentos lá, né? Depois de algum tempo, a gente praticou e, de repente, está aqui escrito esses caras aqui, esses 13 princípios Transformers, que a gente só escreveu quando a gente precisou incorporar 30 pessoas, acho que era 30 ou era 20 pessoas, na equipe decorrente de uma seleção temporária, e a gente vai falar um pouco sobre eles aqui. Eu queria que Vivi começasse aí pelo princípio 1. Márcia, só não sei se tu consegue desabilitar ou habilitar para que a gente possa compartilhar a tela, porque eu não estou conseguindo. Falta falar por que Transformers. De onde vem esse nome Transformers? Por que Transformers? Ela perguntou também por que o EITA Recife, né? O EITA Recife é um dos resultados dessa turma aí, desses Transformers, dessa galera, né? A gente faz várias coisas na transformação digital, e um dos pilares da transformação digital é a gente tentar resolver os grandes desafios públicos que a gente tem, ou seja, os grandes problemas, né? O que é aquilo que a gente tem, que existe, que está posto, que a gente nunca conseguiu resolver, né? Então, surgiu uma esteira, que é a esteira da inovação aberta, que é a gente colocar esses problemas numa prateleira para chamar o cidadão, para chamar o ecossistema de inovação, qualquer um que possa nos ajudar a resolver esses problemas, né? E aí se formou um verdadeiro esquadrão, que é o EITA Recife, que é o Esquadrão de Inovação e Transformação Aberta do Recife, exatamente para a gente tentar resolver grandes desafios públicos por meio de metodologias, né, de métodos de design, utilizando o marco legal das startups, né, toda a dinâmica aí para a gente conseguir fazer inovação aberta e resolver grandes desafios, né? Isso é um pouquinho do EITA. Fala dos Transformers, Vivi. Bom, Transformers, o nome surgiu porque tudo isso começou com a transformação digital, mas já fazendo um link com o primeiro princípio, né? Que o BO não é da caixinha do organograma, é sempre nosso. Aqui a gente não pensa em organograma. Aqui a gente não pensa, é a transformação digital, é a Imprel, é a SDECT. A gente pensa na unidade de mente coletiva mesmo. A gente é direcionado pelos mesmos princípios. Então, se nasceu da transformação digital, veio esse nome, né? Time Transformers. Hoje, isso é mais do que uma alocação de organograma. Isso é uma mentalidade, isso é uma cultura e um modo de enxergar o nosso dia a dia, o nosso trabalho e os nossos desafios. Então, quando a gente diz que o BO não é da caixinha do organograma, é sempre nosso, e a gente não aceita a frase, este não é o meu trabalho, a gente costuma dizer que aqui somos um time de pessoas inconformadas. Isso é algo que é incomum entre todos nós, somos inconformados. A gente nunca vai olhar um problema que a gente sabe que é real, que está impactando a vida das pessoas, e vai dizer, mas isso não é da transformação digital, isso não é da Imprel, isso não é da SDEC. Isso não está na minha caixinha, né? Não está na minha atribuição. Não é, a minha lista de atribuições não tem isso. Aqui a gente é movido a desafio, e quando a gente vê um problema, a gente quer resolver, e quando a gente vê uma oportunidade, a gente quer agarrar. Eu acho que é isso, independente de ser meu trabalho ou não. Rafael mesmo, a gente diz que é a nossa mente buliçosa. Ele é uma grande fábrica de ideias e tem uma mente empreendedora. Então, ele já enxergou diversas oportunidades que eu veria outro posicionamento partindo de gestores públicos, como, por exemplo, dizer assim, não, para que a gente vai fazer isso? Ninguém está cobrando por isso, isso não é o meu trabalho, isso não é da nossa secretaria. Para que ter mais trabalho, né? Mas Rafael não, ele vê. Isso é uma chance de mudar a vida das pessoas. E isso é tão real, é tão autêntico, tão verdadeiro, que é o que contamina positivamente as outras pessoas. Se fosse algo que ele dissesse da boca para fora, a gente não iria conseguir internalizar tão bem isso como a gente vivenciar exemplos práticos partindo da nossa liderança. Então, não é algo que ele precisa cobrar da gente ser assim. É algo que a gente vê o exemplo, aquela história, a palavra convence e o exemplo arrasta. É isso aí. Né? E só para vocês terem uma ideia assim, dessa vibração e dessa ressonância Transformers, essas 13 batidas, né, os 13 princípios Transformers, que já são 14, que já viraram, na segunda-feira viraram 14. Quando a gente alinhou a live com Márcia, eram 13, né, Márcia? Agora já são 14. Elas nasceram de forma orgânica, como o Rafael falou. Então não existia esses princípios. Ia chegar uma turma de mais 30 pessoas e a gente precisa passar essa energia, né, essa alma Transformers para essas 30 pessoas. O que é que a gente faz? Aí isso era 9h30 da noite, 10 horas da noite, a gente deitado na cama, né, cada um nas suas casas. Só para deixar claro. Ficou estranho. Na hora eu me toquei, né? Cada um nas suas casas. E aí, Rafa, galera, vamos montar os princípios Transformers, né? Para passar para essa galera. E aí, cada um dava uma sugestão, a gente foi montando. Na mesma hora, uma pessoa que trabalha com design, sem a gente pedir, já estava montando a apresentação dentro do Canva,
Quando a gente chegou no outro dia de manhã, estava lá a apresentação que vai mostrar para vocês agora, já pronta no Canva para a gente mostrar para essa galera. Então, as coisas acabam acontecendo de forma orgânica. E outro exemplo, Márcia, é que a gente estava conversando hoje de manhã. Caramba, a gente fez uma live dessa na segunda-feira, né, falando, e pô, a gente vai fazer uma igualzinha. Agora, aí a gente conversando, cara, não se preocupe, não vai ser igual. Porque, assim, a gente foi falando que a gente vinha lembrando e tal, então, com certeza, vai ser uma live completamente diferente do que a gente fez na segunda-feira, porque realmente essa ressonância acontece de forma natural e a gente vai deixando acontecer, né, Rafa? Mas vamos lá, vamos para o primeiro princípio aqui. Já falou um bocado, né? Acho que ele já falou aí. Já né? falou muito, né? Que esse negócio aí de Transformer também é outra dica de ouro aí que eu queria passar para vocês aí. Vocês estão vendo a apresentação? Só para o que eu acabei não perguntando. Parece o nome meu maluco, né? Por que Transformer? Estamos sim. Estão vendo, né? Beleza. Porque quando a gente chegou aqui, logo no início, a gente pensava que a gente ia ter um time gigante, ia ter tudo que queria, tal. E quando vem a dura realidade, não tem carro comissionado, não tem ninguém, tem que se virar nos 30. Então, a gente tinha que fazer o que os Transformers faziam. Um só tinha que ser equivalente a 30. E hoje, nesse mundo da tecnologia, a assimetria é exatamente isso. Uma pessoa pode produzir o equivalente a 30, se ela for um super-herói. E nós somos super-heróis. Vamos pensar aqui, vamos trazer um pouco de ciência para cá. Quantos espermatozoides você venceu para fecundar um óvulo, para virar o seu bebezinho e você sair, você está aqui no mundo? 70 milhões. Nós já somos super-heróis. O sucesso já é só a gente trazer o que a gente já veio para fazer. Boa parte das pessoas ao longo da sua jornada não despertam isso, mas todos nós já somos super-heróis. Então a gente criou esse conceito que, foda-se se a gente só tem 4 pessoas na época. Nós vamos fazer a revolução que a gente sonhou. E me lembra muito aquela frase de Margaret Mead, que diz que um pequeno grupo de pessoas achando que vai mudar o mundo, loucas o suficiente para achar que vai mudar o mundo, são de fato que mudaram. E os Transformers foi isso, e a gente criou essa ressonância, por isso que hoje a gente é 200. E hoje tem uma fila de pessoas querendo trabalhar com a gente. E hoje é todo mundo querendo, eu quero trabalhar com os Transformers. Por quê? Porque dá luz. Esses princípios vocês vão ver. Assim, eu me lembro, eu nunca falei isso para os meninos aqui, eu vou falar um negócio aqui, que a turma da política, aqui eu não sei se está gravando essa... Vai. Abre o coração, vai. O Brasil virou um país muito patrimonialista, tal, decorrendo da nossa colonização, tal, e todo mundo quer ter um líder, uma liderança, tal, né? Todo mundo espera aquela liderança para mudar o mundo, tal. Só que quem muda o mundo é o conjunto de pessoas, é grupos, né? E sempre a turma queria que eu falasse nos eventos, tal. E a gente começou a mudar a cultura, que eu disse, meu irmão, a gente não quer uma estrela aqui não, a gente quer uma constelação. E, de fato, hoje a gente tem uma constelação aqui. Isso que é muito bonito de ver. Quando a gente foi para o negócio da ENAP, a única vez que eu fiquei emocionado, porque eu pessoalmente aqui falando, nem me apeteço com crítica, nem me fico feliz com elogio. Para mim, tanto faz. Eu acho que tudo que passou fica no passado, é o que eu chamo de combustível queimado, né? Mas teve um dia aqui que eu não apresentei, a gente concorreu em 3 prêmios na ENAP, de 6 finalistas no universo de 362 empresas, no universo de 362 municípios, 362. E a gente, dos 6 finalistas, a gente ficou com 3 produtos. E eu não apresentei esses 3 produtos, mas eu fiquei tão feliz, meu irmão, de ver a constelação que a gente fez. Vivi falou sobre o Gol Recife, Felipe Cadena, que está de férias, que é nosso camisa 10 aqui, ele falou sobre o Conecta Recife, e eu acho que foi... Everson falou sobre o Eita Recife. E foi um negócio ali, eu disse, porra, que massa. Sucesso é quando quem está ao nosso redor tem sucesso. Eu vi ali a real definição de sucesso. E eu acho que a gente criou esse ambiente aqui que é muito legal e é muito poderoso porque todo mundo começa a exercer uma potência que estava guardada, né? A gente começa a entregar muito mais pela potência coletiva, e vocês vão ver isso aí ao longo da história. Vamos por 2, desculpa aí. Tá vendo, Márcio, que já veio um monte de exemplo diferente, não tem nada a ver com a live de segunda-feira. Só um pouco bem rápido, né? Mas é interessante que a gente falou muito já do Eita, então a gente recebe muita gente para conhecer o exemplo que a gente está fazendo de usar o marco legal das startups, né, para rodar ciclo de inovação. E uma das perguntas que a turma sempre faz é assim, porra, bicho, mas qual é o tamanho da equipe de vocês? Né? Vocês rodam com quantas pessoas? Eu disse, rapaz, a equipe é gigante, né? São 2 pessoas puxando o projeto.
Mas, claro, tem todo um grupo por trás que apoiou, que quando a gente roda as oficinas, quando a gente vai atrás do banco, mas quem está no dia a dia são 2 pessoas, né? Ou seja, dá para você fazer, e aí é uma coisa que Rafa sempre fala, né? Que é o exército de um homem só. Então, para cada projeto, termina sendo uma pessoa, 2 puxando um projeto e o negócio sai. Minha primeira participação do EITA foi ser apresentadora da live de Foi. abertura. Olha, ela Nunca Vivi tinha era feito. apresentadora. Quantas vezes Vivi foi Nunca tinha apresentadora? Vacina mais vantagem, ela era apresentadora. Ela foi umas 10 apresentadoras da gente aqui. E deu show. Porque a gente não tinha ninguém para apresentar, tal. E Vivi tem um talento nato. Ela é uma artista. Que nem ela sabia, Cantora. né? Que nem ela sabia. Cantora de brega, Eu ela é só cantora de aceitei o brega. desafio, E ela mas virou não uma sabia. puta apresentadora. Foi. Dublagem. Vocês precisam ver ela falando, imitando o Hakuna Matata. Aí, imita o Hakuna Matata aí, vai. Vamos pro segundo. Vamos lá. Não, a gente dá calma. Vai, Breno. Somos donos. O sim para qualquer projeto alinhado ao nosso propósito já está automaticamente aprovado. O não precisa ser fundamentado. Né? Então, Isso é um pouco inverter a lógica, né, Breno? Fala aí. Não, então, a gente tem a capacidade, tem a liberdade aqui dentro da Imprel de propor projetos, propor propostas, mesmo que não esteja alinhado até com o primeiro propósito, que é dentro da nossa caixinha, né? Então, a gente nem citou os exemplos do anterior, mas vale a pena, né? Então, todo o projeto da vacina, né? Acho que Rafa foi um dos idealizadores aí, patrocinado pelo prefeito, para lançar todo o agendamento da vacina, que foi 100%, né? O Gol Recife, que é uma oportunidade de emprego aí que Vivi puxou, né? Junto com a equipe, para gerar oportunidades, né, de trabalho e renda para a população, não sendo da caixinha da gente, né? Então, propor esses projetos, propor coisa nova, né? Sair um pouquinho do nosso universo do dia a dia, né? E a gente brinca muito porque a gente roda, às vezes, oficina de inovação aberta, a gente roda alguns GovGens e outras iniciativas, e quando a gente colhe o feedback de quem participa, né, dos palestrantes, não, das equipes que participam, um dos grandes retornos, né, dos aspectos motivacionais de participar é pensar fora da caixa. Porra, bicho, adorei participar desse hackathon, adorei participar dessa oficina porque eu consegui pensar fora da caixa. Então, esse foi o principal feedback que a gente teve, até na pesquisa que eu fiz de mestrado na época. Então, assim, é o que a gente vive no dia a dia. Né? Então, você consegue viver no dia a dia uma coisa que geralmente você precisa sair do seu universo de trabalho para poder produzir. Então, esse é um ponto muito importante. Eu tenho um exemplo bem legal sobre esse princípio Transformer, o sim já ser a nossa regra e o não ter que ser fundamentado. Esse tipo de cultura é que faz a gente poder abrir a boca para falar nossas ideias mais loucas, sem o medo de ser julgado. E dessas ideias loucas saem coisas geniais. Eu já, antes de vir para a equipe de transformação digital, essa questão da frequência e da vibração, ela realmente parece que são coisas que se atraem. Você se conecta com pessoas que estão vibrando na mesma frequência que você. Então, eu estava querendo ir para a iniciativa privada na época, mas aí uma pessoa da prefeitura que trabalhava no mesmo andar dos Transformers falou: Vivi, tem uma galera lá que eles são muito a tua cara. Falaram, na verdade, assim, são a tua vibe. Eu tenho certeza que daria muito certo. O cara é japonês, não faz um bem, né? Japonesa, que canta brega, porra. Não tem, não tem. E eu escutava muito falar de Rafael Figueiredo como sendo o maior entusiasta da prefeitura, a pessoa mais empolgada e animada. Então, eu ouvia falar, mas isso era tudo que eu sabia. E aí, a partir do momento que a gente começou a tocar projetos, a vir com ideias malucas, a querer fazer eventos... Não, a primeira vez que tu entrou na sala, tava a gente dentro da sala... Jogando tênis de mesa numa mesa oval. Umas 3 pessoas jogando dardo na parede, furando a parede, e uma galera com a mesa de reunião se transformou na mesa de ping-pong, jogando ping-pong. Aí ela entra na sala mágico. Com essa cena. Então, eu já achei aquele ambiente tão descontraído. E eu lembro até que no meu primeiro dia lá, Romero falou assim para mim: Vivi, a gente adorou te conhecer, foi tão bom, tu é tão bem-vinda, aquilo fez tanta diferença para mim no primeiro dia. Você está todo nervoso, querendo mostrar serviço, sem saber direito o que é que você vai conseguir contribuir, mas essa coisa do ambiente e do clima são muito importantes. E aí o que eu ia trazer? A gente começou a vir com nossas ideias malucas, muitas vezes levando para a comunicação, que tinha que dar umas podadas, fazer um filtro ali aqui. E aí eu escutava o seguinte comentário: os Transformers são os doidinhos da prefeitura. Aí, os corredores, isso é aquela turma doida, é tudo doido, não sei o que, é doido. E aí teve uma vez que Rafa falou assim para mim, que o que separa a loucura, né, da genialidade é o sucesso. E a partir do momento que a gente começou
a colher frutos do nosso trabalho, né? Depois de, sei lá, um viramos ano os de gênios. trabalho, Os doidinhos. os doidinhos começaram É isso aí. a ser enxergados de outra forma, né? Detalhe, turma, essa sala que a gente tava fazendo essa bagunça aí, era uma sala que normalmente era usada por um secretário. E aí, Rafael queria montar a equipe, a pessoa não tem espaço. Rafael, mas qual é o espaço? Qual é a sala que eu vou ficar? Essa daqui. E se essa sala aqui, minha equipe vai ficar toda dentro da sala. Então, ele colocou 10 pessoas numa sala que normalmente fica um secretário. E assim, dessa sala saíram as melhores ideias. E tudo que a gente está fazendo hoje, o Eita Recife, né, o Go Recife, o Conecta Recife, nasceu nessa sala, que antes só tinha uma cabeça pensante, virou 10 cabeças vibrando na mesma frequência, né? Então, os doidinhos começaram a ter sucesso. Beleza, vamos para o terceiro princípio. E aí tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? O terceiro princípio. Terceiro princípio. Aqui somos LSD. Quem gosta de LSD, Livres para ser diferente. Essa figurinha aí, né, Rafael? Não quer dizer muita coisa, não. Né? Fala um pouquinho aí, Rafa, do LSD. O LSD é um conceito que a gente criou aqui exatamente para a gente não julgar ninguém por suas preferências, sejam pessoais, sejam de opiniões sexuais, sejam de opiniões de credo, de liberdade, enfim. O que a gente quer aqui é pessoas que se alinhem a esse propósito nosso, que é de simplificar, promover e cuidar das pessoas. Quem está dentro dessa vibe aqui, não queremos saber qual vestimenta vem, não queremos saber qual a sua opinião sexual. O que a gente quer saber é o que você pode contribuir para mudar a vida das pessoas. E isso faz uma diferença, parece clichê, parece papo de sei lá, de coach e tal, mas isso faz uma diferença absurda, porque isso são dados que mostram isso. A Fundação Lema tem um dado que a cada 10 servidores públicos, 8 não exercem sua competência plena. Dizem que podiam entregar muito mais, né? E ficam podados, seja porque o arcabouço jurídico, eu estou falando com um bocado de juristas aqui, né? O arcabouço jurídico criou um danado de um quadrado que diz quais são as suas competências e você não pode extrapolar as competências. Dogmas falsos jurídicos, como o de Eli Lopes Meirelles, embora seja um grande jurista, que ele diria que, enquanto que o privado pode fazer tudo que a lei não proíbe, ao servidor público ela só pode fazer o que ela permite. Eu pergunto a vocês, no século XXI, dá tempo de ter todas as previsões legais antes dos fatos acontecerem? Não dá. Na Revolução Industrial dava. O futuro era previsível, né? Mas agora surge o Uber, que simplesmente dissemina uma indústria já consolidada de táxi, que era toda regulamentada. Depois que veio a regulamentação do Uber, surge o Airbnb, que era uma espécie de hotel, mas não era regulamentado, não pagava ISS, e surgiu. E será que nós, servidores públicos, enquanto que a sociedade é complexa e muito mais rápida, a gente só vai ficar de braço cruzado e não vai ajudar o cidadão que está ali numa viela passando fome? Porque a lei atual diz não, né? Minha competência é ser assessorista, né? Mas eu sou um grande músico. Imagina, quantos grandes músicos que são servidores públicos podiam tocar uma orquestra sinfônica numa praça de graça, só pelo fato de ser servidor público, mas ele é assessorista, ele fica lá preso, né? Então, nós precisamos mudar a forma de fazer o serviço público. Por isso, esse princípio de livre para ser diferente faz com que a gente exerça uma competência muito mais plena aqui e a gente tenha resultado muito mais expressivo. Eu acho que isso tem que ser um movimento bottom-up, né? De baixo para cima, que é outra característica nossa, que vem realmente criando essa ressonância aqui e dando resultado. Eu acho que o efeito transforme de multiplicação a gente vê muito por conta desse princípio. A criatividade nasce muito da liberdade, né? Só para complementar que na Imprel, acho que ano passado ainda, né? A gente já começou a implementar, então toda a prefeitura precisa usar, normal, como a gente já está acostumado, ir de calça, etc. Aqui na Imprel não, aqui na Imprel você já pode vir de bermuda, de sandálias, virar a câmera para lá, tem um monte de gente de bermuda, sentado em pé ali, trabalhando. Então isso é o que menos importa, né? A gente tem nosso CTO aqui de cropped, de camiseta, ainda bem que ele não vem mais de paletó, nem de gravata, não vem mais de nada, porque ele sabe mais do que é isso, né? Essas camisas que a gente faz depois que lava, encolhe. Toda vez, né? A gente pega vem todo mundo de cropped, vem todo mundo de cropped. Dá para usar sentado. Mas beleza, vamos pro quarto.
Hoje é outro quarto, Breno. É o quarto princípio, Breno. Hoje- Ah, tá. Hoje é sempre o D1 de dia 1. Nosso jogo é infinito. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Isso é um pouquinho naquela lógica do combustível queimado, né? O que É. passou, né? E a gente tá sempre com essa mente de que o que a gente conseguiu entregar, né? Teve sucesso, tá na hora de comemorar, vamos comemorar, mas no outro dia é D1. Vamos já pensar nas próximas entregas para poder transformar ainda mais, né? Eu acho que é mais nesse sentido. Por 2 motivos. Tanto para você não se apegar ao sucesso passado e ficar só olhando para aquilo, como também porque é aquilo que Rafa fala, né? O uau de hoje é o mais ou menos de amanhã. A gente, como bom time de inconformados, estamos sempre enxergando oportunidades de melhorias. E eu acho que já pode até linkar com o próximo princípio, que fala que não temos vaidades com nossas criações. Elas podem e devem ser substituídas por soluções melhores. Então, se a gente ficar lá apegado, e foi incrível, tá ótimo, tá, a gente vai sair daquilo, não vai mais evoluir, né? Se a gente entender até que uma solução construída fora é melhor do que a nossa, eu acho que é o exemplo, talvez, se talvez o pessoal da RF4 do SEI, né? Isso. Né? A gente tinha uma solução nossa de gestão de processos, de documento, todo na emprego, a gente entendeu que para a gente estar linkado com os outros órgãos, valia a pena a gente mudar. Né? A gente fez essa mudança possível. Eu acho que a gente vê muito isso no serviço público, né, pessoal? Assim, você monta um projeto, monta um programa, e aí se apega, assim, parece que é seu filho, assim, você não quer soltar, né? E não abre a mente para outras ideias, para outros projetos. Eu digo, mas não é filho daquela gerência daquele órgão, não. É filho, às vezes, de um servidor, né? Ele se apropria de tal forma de um projeto que ele não compartilha com ninguém. Né? Então, a gerência, às vezes, não consegue trabalhar ou evoluir um produto que está em outra, porque foi tal pessoa que criou e é só com ele. Né? Então, esse é um problema. Então, a gente tenta muito trabalhar isso aqui, sabe? Primeiro, tirar essa vaidade, e segundo, cara, se aparecer um programa hoje, que, por exemplo, é muito melhor que o Eita Recife, a gente acha que é sensacional, mas pode ser que exista um programa muito melhor que o Eita Recife. Vamos trocar, vamos dar outro nome e vamos mudar nessa visão de entrega. Né? E eu faço uma provocação, né? Imagine agora, vocês sabem o que é o SEI, o que é que o SEI se transformou hoje no serviço público brasileiro, né? Imagine as pessoas que fundaram o SEI e fizeram o SEI. Chama essas pessoas e diz, a galera, é o seguinte, neste momento o SEI vai sair de todos os órgãos públicos, vai entrar um outro. Essa galera vai aceitar, talvez nem olhe em outro sistema. Não, bicho, o SEI já é, não estou dizendo que é assim não, estou dando um exemplo, certo? Pelo sucesso, né? Também, né? Não, o SEI já é perfeito, às vezes nem abra a mente para conhecer outras soluções. E aí, a partir desse momento, você está caindo num erro gigante, porque você pode estar perdendo a oportunidade de trazer uma solução sensacional, né? Não que o SEI seja ruim, mas que vai transformar ainda mais o judiciário e o serviço público brasileiro, né? Então, a gente tenta pregar muito isso aqui de não se apegar a uma ideia, a um projeto. O ego pode ser muito limitador, e para a gente a colaboração é a chave de tudo, né? A gente teve um exemplo bem recente agora que aconteceu de colaboração. Às vezes, assim, o ego, quando é um produto seu, tem gente que fica até com receio de dar um feedback e magoar, criar uma situação chata, constrangedora, quando muitas vezes você está vendo ali oportunidades de melhoria, mas a pessoa já se posiciona de forma reativa quando vai escutar uma crítica, mesmo que seja construtiva. E aqui não, a gente adora poder ter a colaboração de outras pessoas, ter outras visões, como no dia que a gente recebeu aquela do selo PCD, né? A gente estava procurando uma nomenclatura dentro do Go Recife para vagas que são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência. E a gente, por não ser da pauta, não estava conseguindo chegar num termo, estava achando que estava soando pejorativo. Teve uma reunião com a menina de cara, ela deu a sugestão, a gente já trocou no Go Recife, e o exemplo que eu ia dar, na verdade, nem era esse. Teve um aluno da Universidade Federal que ele resolveu estudar o nosso aplicativo Conecta Recife. Na verdade, foi o portal web, né? Isso. Foi o portal web do Conecta Recife. Ele resolveu trazer isso como o caso de estudo, fez uma tese em cima disso, ele viu quais eram os principais pontos de melhoria, ele fundamentou aquilo com uma teoria que embasava e não só aquilo. Depois ele indicou como é que a gente poderia corrigir aqueles erros. A gente ficou encantado com o trabalho dele, porque às vezes a faculdade trabalha tanto teoria
E assim a gente conseguiu juntar com algo prático, com algo que entrega valor para a gente, entrega valor para o nosso município. E aí a gente viu, caramba, a gente tem uma oportunidade enorme de estar cada vez mais nos aproximando dos alunos da Academia das Universidades e para que esses trabalhos sejam muito voltados nessa percepção, a gente ter essa escuta aberta e poder trazer as melhorias sem justamente esse apego de não, conecta, tá perfeito, é isso, é aquilo outro. Não, a gente, caramba, que legal que teve essa participação. Vamos eu vou trazer o mesmo exemplo que eu dei na outra live, né? A gente ia fazer uma oficina aqui na parte do EITA Recife, a gente sempre começa pelo design de problema, né? E a gente envolve todas as partes interessadas. Aí a gente ia rodar uma oficina de mobilidade, né? Então a gente identificou as partes interessadas, né? Transporte complementar, táxi, Uber, pedestre, que anda de ônibus, metrô, trouxe todo mundo que estava na parte interessada. E aí Rafael disse, Jefferson, bola aí, Rafael e Felipe, né? Bola aí uma oficina de design e tal, para a gente juntar essa galera e pensar o problema da mobilidade. Aí eu passei 15 dias lá fazendo a dinâmica, achei que estava maravilhoso, sensacional. Vim apresentar aqui um dia antes, 5 horas da tarde. Aí tava Felipe, Vivi, Rafael, Igor, tal na sala assistindo. Quando eu fui apresentar, aí eu terminei assim, achando que estava abalando, né? Assim, apegado à minha ideia. A minha ideia, para mim, estava sensacional, não tinha falha, né? Era perfeito. E aí eles assistindo assim, eu percebi que eles estavam meio assim, galera, vocês não gostaram não, qual é o problema? Aí, com toda sinceridade, mais educação, não, tá massa, mas vamos mudar essa coisinha. Eu sei que a gente começou a discutir, e evoluir aquela ideia, né? A gente tinha treino de noite, a gente cancelou tudo, né? Saímos de 10 horas, 11 horas da noite nesse mesmo dia, mudamos a dinâmica inteira, né? Para no outro dia rodar essa oficina de 9 da manhã. Né? E acabamos rodando essa oficina com essa dinâmica nova, e foi bem melhor. Né? Então, é um exemplo quando você não se apega, quando você se abre, né? Para isso aí, as coisas acontecem. E isso, na regra dos Transformers, todos são assim. Né? Todos são abertos, recebem críticas, e vocês não sabem, pessoal, como isso faz a diferença. Assim, é incrível a diferença que isso faz. Né? Ô, turma, eu queria que vocês falassem aí no chat. Eu estou vendo que tem várias cidades, né? Eu pensava que todo mundo era da sede do TRF, mas estou vendo aqui, ó, tem Curitiba, São Paulo, Santa Catarina. Tem Santa Catarina, Foz do Iguaçu. Se todo mundo puder botar aí no chat, só para a gente saber as cidades. Tem um dos 43 clones lá de Rodrigo, né? Lá de Conexão Inova. Clone 43 na casa. Salve, Rodrigo. Que massa. E outra coisa, quem já teve um projeto que fez e depois jogou fora e fez outro por cima, né? Bota eu aí nos comentários, só para a gente saber. Porque eu vou dar uma lição que eu aprendi com o Jeff Bezos, né? No livro de Jeff Bezos, que é bem interessante, que ele diz que a gestão é como se fosse um avião, né? Uma dupla hélice, né? Eu tenho a hélice do que me gera o faturamento, né? E tenho a hélice do que vai ser meu faturamento no futuro. E eu tenho que andar com essas duas coisas equilibradas. E esse faturamento do futuro, que ele chama de motor 2, é o motor 1 e o motor 2, é exatamente o que vai romper com o modelo de negócio anterior. É o efeito Transformers, né? É o efeito cobra, que ele diz. Arranca a cobra, tira a casca dela para vir uma nova melhor, né? Ele é mais ou menos isso aqui, de a gente tá toda hora pensando em algo melhor, né? Porque o Audi ontem é o mais ou menos de hoje, para ser mais eficiente e continuar no topo da gestão. Porque se a gente não for algoz da gente mesmo, outro vai ser, né? Isso é uma coisa que a gente tem... Por isso que nunca pode ficar, eu tenho sucesso. Aí vira uma Kodak, vira uma Blockbuster, né? Vira uma Nokia, o BlackBerry, né? Dominaram por um determinado período, mas não jogaram o jogo infinito. Quem assistiu o filme BlackBerry é muito bom, inclusive, recomendo. É exatamente isso. Eles se apegaram demais, aí veio um iPhone, eles não se atentaram porque Steve Jobs estava fazendo, quebrou o BlackBerry. Né? O primeiro smartphone do mundo foi a falência em menos de 3 meses, 4 meses. É impressionante. E eu vou dar um exemplo concreto aqui que a gente está fazendo nesse negócio. Chega dói no coração. Também não vamos aqui dizer, eita, não dói no coração. A gente passou anos, quase um ano, pensando no Conecta Zap. Aí era tudo programado. Não, se o cidadão perguntar isso, a gente responde aquilo, tal. Era tudo baseado em regras. Um chat baseado em regras. Né? Trabalho desgraçado para tu prever todas as situações do cidadão. Só que vem a danada da IA, né? E muda esse jogo, porque ela dá a sensação de que você está conversando direto com o humano. Então, nós vamos sair do
por regras, que foi um trabalho desgraçado, e vamos entrar com um negócio que não foi um trabalho desgraçado, foi muito mais fácil, né? Que vai dar uma sensação melhor para o cidadão, porque ele não precisa fazer 1 para isso, 2 para aquilo, 3 para aquilo. Ele já pergunta o que ele quer direto. E a IA vai lá e dá certeiro. Ele pergunta por áudio. Eu quero que limpe o mapa da rua da minha casa aqui que está alto. Aí ele, senhor, eu vou lhe dar aqui o link para você fazer a captação de vias públicas. Clique aqui nesse link para esse formulário que vai chegar alguém da prefeitura para fazer na sua casa. Ele já dá isso por áudio. Eu vou ficar, porque foi um trabalho imenso fazer, e não vou me abraçar com a tecnologia nova. Levanta a mão assim, ó. Levanta a mão aí, galera. Levanta a mão aí. Eu quero ver quem levanta a mão aí. Tenta segurar o vento. Tenta segurar o vento. Não dá. Não dá para segurar o vento. É a tecnologia. Então a gente tem que sempre ir para uma coisa melhor. Né? Vamos vocês. Vamos lá, vamos em frente. Eu tô dizendo, toda live Rafael sai com umas que eu nunca vi na minha vida. Essa eu acendo as 2 mãos e essa do vento eu não tinha visto ainda. Tu vai ficar pensando isso em casa de noite. E as citações. Simplesmente vem. Simplesmente vem, né? Princípio 6, né? Não há hierarquia na autoria das ideias ou na liderança de projetos. Um estagiário pode conduzir o projeto e liderar os sêniores, né? Acho que já falou muito sobre isso. Não sei se alguém tem um exemplo. Tem um exemplo? Pronto, tá aqui, ó. Você acabou de dar um exemplo. Porque eu lembro, todo mundo fala o quê? Mindset, né? Vamos mudar o nosso mindset. Só que tem outros sets. Isso é Renan, um grande mentor da gente aqui, Renan Ranucci. Não sei se quem já viu ele. Ele tem um livro junto com o Murilo Gun, chamado Os Outros Sets, acho que é isso. Aí ele define, são 7 sets, é o look set, é o olhar curioso, né? É o to set, eu estou andando, fazendo aquele to, mas estou aqui me abrindo para outras coisas. Eu não me lembro, são 7 sets que ele faz, que é mais ou menos um pouco que a gente faz aqui. A gente não tinha essa metodologia dele, mas a gente não é só mindset. A gente está escutando a galera de baixo. Escutar a galera de baixo é fundamental. É tu saber que o mundo dos outros é diferente do seu e o ângulo dele, dessa outra pessoa, pode te ajudar a solucionar um problema. O poder da combinatividade. A gente faz muito isso aqui. Essas coisas que eu crio porque eu estou toda hora curioso, olhando o movimento de um cara que está na rua, um morador de rua. Eu estou falando com uma pessoa ali que não tem nada de agronegócio, estou falando com um cara de sei que lá, e eu vou combinando essas paradas e fazendo coisas absolutamente originais. Eu acho que é um pouco disso. Eu acho que vale a pena até um exemplo que eu repeti né? Que eu vou repetir agora, que eu falei na live anterior, que é aquela questão do dar o crédito e o mérito, né? Então, assim, qualquer um pode conduzir. A gente faz isso muito bem. Foi aquela ideia maluca lá de Rafael de colocar um sino aqui na empresa, igual o sino de concessionária, né? Então, cada projeto, e aí isso é muito importante, né? Além de, não só para poder uma equipe saber o que a outra está entregando, né? Ou seja, a gerência, a diretorias diferentes, saber o que é que a empresa como um todo está realizando. Então, a cada entrega de valor, né, que é realizada, não o gerente ou o diretor da empresa, mas quem tocou o projeto vai lá e toca o sino e apresenta, né? Então, isso é muito relevante. Ele tem a possibilidade de, aquela ideia que ele teve, aquele projeto que, de fato, ele puxou, né, sendo ele estagiário, desenvolvedor, né, PO do projeto, então ele vai lá, toca o sino e apresenta. A equipe vai lá na frente e fala. Então, dá essa possibilidade de guiar, ele se sente de pertencimento mesmo, porque de fato empoderar a equipe, né? Assim, eu sou originado do Ministério Público Pernambuco, né? Estou à disposição da prefeitura, e eu percebi assim o quão diferente essa questão de você ter uma estrutura hierárquica, né? Acho que no judiciário a gente é muito hierárquico, né? Lá tinham 400 caciques, né? Todo mundo mandava, né? E você tem que responder a 400 caciques, né? Que eram os promotores e os procuradores. Né? Então, assim, era muito difícil você conseguir ter empoderamento para tocar um projeto. Os membros do Ministério Público. Não são servidores, são membros. Então, assim, isso é muito... Você não sabe o quanto isso trava uma instituição. Né? E quando eu vim para o Executivo, a minha casa ainda, galera, o Ministério Público é minha casa. Amo o Ministério Público de paixão. Mas, assim, a gente tem coisas que a gente precisa melhorar. Né? No Judiciário também tem muita coisa que a gente precisa melhorar. E aí, quando a gente veio para o Executivo, que tem essa estrutura que ainda é hierárquica, não se engane, não. Secretarias, o secretário é muito hierárquico. Mas quando a gente vem com essa quebra de paradigma, de empoderar as equipes, de criar estruturas matriciais, né, que, por exemplo, quem toca o EITA, eu e Breno, que a gente está tocando o EITA Recife, a gente tem poder, por exemplo, para demandar de Rafael, para demandar do secretário, do prefeito, e ele sabe que se não executar aquilo ali, o projeto não vai andar, isso faz toda a diferença. E a gente coloca aqui como empoderado em várias trilhas de projeto, que são os squads, estagiários, terceirizados, né, gerentes, não tem nada a ver com cargo.
Qualquer pessoa que tem uma ideia. Que tem uma ideia e que tem aptidão para aquilo ali. Então, pessoal, isso faz muita diferença. Mas beleza, vamos lá. Isso tem a ver também, né? O princípio 5, né? Que fala do desapego, é muito isso também, né? Essa maturidade para que quando a gente fala em segurança psicológica, né? Às vezes as pessoas acham outra coisa, mas é sobre isso, não é? De qualquer pessoa, desde o estagiário ou alguém que não seja o líder, possa chegar para o gestor e falar da discrepância de alguma coisa que está acontecendo errado e como melhorar, né? Essa horizontalidade que vocês têm que é incrível. Ô, Vivi, mas também não é uma zorra, né? Eu só acabei de lembrar sobre essa questão do horizontal ou não, de como foi a minha entrevista com o Rafael para fazer parte da equipe Transformer. Eu já tinha passado, né, por outras experiências em que o secretário, na época, Rafael era o secretário da pasta de Transformação Digital, e eu já tinha passado por outras experiências em que pessoas com cargos muito menores, numa reunião, por exemplo, tinha que convocar alguém num cargo de analista para poder enviar o link da reunião, certo? Então, assim, eu ocupo um cargo de gerência, então eu sou muito empoderada para eu gerar um link e enviar para alguém. Eu tenho que mandar alguém que está na cadeia hierárquica ali abaixo de mim, gerar o link para passar, porque mesmo que eu saiba, né? Mesmo que eu saiba, mas mesmo que isso vai gerar mais tempo, dá mais trabalho pedir a outra pessoa gerar. Eu tenho um exemplo. Terminou? Não. Então, já tinha passado muito por isso, até que fui fazer a entrevista com o Rafael. Eu já estava esperando que ele fosse pedir para eu comparecer fisicamente à prefeitura, como toda a burocracia, né? Pedir, assim, já era o que eu estava acostumada. E aí, de uma ligação, ele falou assim: tá, então vamos fazer a entrevista, estou te mandando o link. Aí eu não estava nem com a roupa assim, preparada, deixou uma camisa qualquer, bem rápido, eita caramba. Aí me organizei lá, eu fiz, nossa, mas o secretário me enviou o link, ele mesmo, nem foi alguém da equipe que falou comigo e que me mandou por ele mesmo já mandou, nossa, como ele é apressado, né? E aí a gente fez uma entrevista. E o que ele falou para mim, muito mais do que estar interessado, quais foram as minhas experiências, a parte técnica, tudo, ele estava muito mais entendendo qual era a minha vibe, qual era a minha frequência, qual era o meu propósito. E aí ele falou assim para mim: tu é Transformer, pô, já tô vendo, tu é Transformer. Aí eu fiquei, então tá, deve ser bom, né? Deve ser bom ser Transformer, né? Que bom, então. Chega essa japa com um sorriso da porra. Querendo mudar o mundo. Porra, não precisa montar mais nada. Currículo, vem embora pra cá. Mas só pegando um exemplo ao contrário, né? Anos atrás, muitos anos aí, décadas atrás, eu já vivi o contrário. Então, eu era analista de sistemas, né? E às vezes você encontrava, como encontra às vezes o presidente no corredor, tal, não sei o quê, e eu apresentei um projeto lá e disse, porra, gostei muito. Né? Aí disse, marca uma reunião pra gente conversar, tal. E aí o gerente na época fez assim, não, pô, você primeiro apresenta para mim, aí não sei se acontece. Se eu concordar, aí eu apresento para o diretor. Se o diretor concordar, leva para o presidente. Ou seja, basta que um deles não tope a ideia para o negócio parar lá no caminho. Então, como é ruim essa hierarquia, né? Se um analista meu quiser apresentar um projeto, ele tem que apresentar para o gerente, para o coordenador, para mim, apresentar para o Rafael, apresentar para o Bernardo para o negócio andar. Basta um deles não querer e não seguir o princípio do sim como a premissa para acabar com uma grande ideia. E aí eu lembrei por causa disso, eu fui chamado a atenção porque eu comecei direto. Isso era um problema, né? E hoje isso não ocorre. Mas, pessoal, aí o princípio certo é fazer assim. Também não é uma zorra, né? A gente tem responsabilidade, a gente tem liberdade, todos são livres para ser diferentes. Mas assim, tem que ter responsabilidade. E é o que nos move, né, Rafael? É o compromisso, né? Isso aí, alta performance. É o cidadão-centrismo. Tudo aquilo que a gente fizer, que tem um olhar para o cidadão e para resolver o problema do cidadão, né, vamos fazer com responsabilidade, né? E aí isso faz o olho brilhar. E aí o que eu falo é o seguinte: a gente não está muito apegado a ponto eletrônico, que horário você chega, né? Se vai ter que fazer um dia que compensar depois. Cara, foda-se isso, né? A gente está preocupado com o seguinte: você tem brilho nos olhos para resolver o problema, e você vai resolver esse problema, meu amigo, então faça do jeito que você quiser, desde que você entregue e resolva aquele problema. Então é mais ou menos essa lógica. Eu acho que a gente melhora muito a nossa eficiência do trabalho quando a gente não tem que fazer microgerenciamento, sabe? Às vezes a gente tem
uma pessoa da equipe ocupando um cargo alto, né, de gerência, de coordenação, de direção, exclusivamente para estar monitorando, no sentido, não no sentido de acompanhar para indicar, mas para ficar controlando. E esse microgerenciamento gera uma perda de tempo absurda. Não só de tempo, como de satisfação, né, sentimento do funcionário, né, dizendo, pô, bicho, eu cumpro aqui minhas 8 horas, minhas 6 horas, seja o que for, e vou me embora porque meu trabalho é esse. É muito relativo, né? Isso Você de fica na sua caixinha. hora, né? Então é isso, pessoal. A gente não trabalha, a gente se diverte, né, Rafael? Com responsabilidade, né? Eu vou falar uma coisa que também acho que é bem importante, que a gente debateu aqui. A gente tem um papo Transformers, papo filosofal que a gente faz aqui. A gente acredita muito na inteligência coletiva, que é muito maior do que a individual. É o 14º princípio, né? Eita, Foi o novo, já demos spoiler. É o 14º princípio. E uma das coisas porque nosso tempo está acabando, a gente já tem que falar do princípio lá da frente. Vamos correr. Essa é uma dica de ouro, assim. Uma das coisas que a gente faz aqui é muito contemplação. A natureza já ensinou a gente, é só a gente contemplava. Aí, uma coisa que a gente debateu aqui se eu gasto tudo é energia, né? Quando você dissipa energia, você está perdendo o resultado. Né? Então, a gente tem que ser igual o nosso corpo. Igual o corpo da gente. A maior aula é a gente olhar para o corpo da gente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O coração pede licença ao cérebro. Cérebro, posso bater? O estômago diz, coração, cérebro, posso ficar funcionando? Se a gente não olhar para a natureza, né, e a gente quiser fazer o antinatural, a gente está dissipando energia, pô. E a natureza é open source. A natureza é open source. A natureza é open source, a natureza é open source. É o software livre mais aberto do mundo. E perceba que tudo que a gente fez de extraordinário, a gente imitou a natureza. O prédio, estrutura esquelética, os canos, as nossas veias. Não tem a parte do saneamento, é o nosso intestino, né? Mas é. Muito bom, velho. Eu nunca tinha ouvido essa. É contemplação, mas é mesmo. Já tá a resposta da gente, pô. Aí vem os bambambam aí da gestão, começa a inventar esse negócio de monitoramento. Porra da visão, vê quem tá engajado, né? Vê quem tá com alma no negócio, porque quem não tiver pele em jogo e não tiver alma, sai fora. A gente não quer não aqui não. Coisa ruim, vai para longe. Saravá. A gente quer aqui quem tem alma. E quem tem alma, tal qual o nosso organismo que está funcionando sem pedir licença a ninguém, sem nenhum comando, simplesmente organicamente vai funcionar. As coisas funcionam, né? É quando você chega à plenitude. É o que a gente está tendo aqui. Senão, vai dar convulsão. E uma das convulsões que dissipa energia é esse microgerenciamento. Enquanto que a gente pega um projeto aqui, uma outra prefeitura leva 1 ano para fazer, a gente faz em 1 semana. É basicamente isso. Por quê? Porque a gente não dissipa energia. Porque a gente deixou as pessoas empoderadas. Vamos pro 8. Mas não é zorra não, pessoal. Tem responsabilidade e tem gerenciamento, só que é de uma forma muito mais eficiente, né? Onde é a responsabilidade, o gerenciamento da gente? É na alma. Se o caba quer, se a mulher quer, esse cara tá com a gente. Pode até errar. Pode dar um bocado de chute para fora, mas a gente sabe que ele vai fazer um dia um golaço e tá com a gente. A gente pela alma, pela vibe, pela vontade. Agora, quem não tiver com vontade é escorraçado do nosso time também, tá? A gente diz, esse não é Transforme, tchau. Às vezes tentam entrar no clubinho, mas a gente quer longe. Entrar no clubinho. 2 coisas que a gente quer longe. Babão a gente quer longe, porque babão é a pior qualidade que existe. É o rato de porão, né? Quando dá a primeira enchente, é o primeiro a vazar, né? Sai fora o babão, e outro que sai fora é o engenheiro de obra pronta. Não faz nada, só bota gosto ruim. Se der errado, eu não disse que não funcionava. Esses dois eu vou vir com uma. Eu traduzo isso da seguinte forma. Existem três tipos de pessoas que são lideradas, né? Uma é aquela pessoa que só dá gosto ruim, só diz não. Não, é o cara mais pessimista. Tudo não vai prestar, não vai funcionar por causa da LGPD, por causa de não sei o quê, por causa de não sei o quê. Nada funciona. Então você não consegue tirar do papel, né? O segundo é o babão, né? A gente diz que é o cara que é o sim lagartixa. O cara só faz assim. Até todo assim, ó. É a lagartixa. É o sim lagartixa, né? O que a gente procura aqui é aquele cara que fala o seguinte, acho que é calango, né? Que é o sim com condições, né? É o cara que também não vai negar sempre, não vai dizer sim sempre, vai dizer, cara, é o seguinte, dá para fazer. Assim, assado. Né? Então, esse é o liderado que a gente quer aqui na equipe Transforma. Né?
É os 5 condições. Aí, ó. Boa, gostei. Beleza? Vamos lá. Princípio oitavo. Antes de digitalizar qualquer serviço, fazendo a seguinte pergunta: se eu fosse fazer do zero com as tecnologias atuais, como eu faria? Né? E aí, eu acho que o que resume isso é isso, né? O passado não nos prende. Isso. Né? Acho E que... assim, do ponto de vista prático, Vivi, fala aí que tu ia falar. Não, eu só ia dizer que a gente trouxe isso para o universo da transformação digital, mas esse conceito ele pode ser abstraído para a inovação, para N situações. O passado não nos diferentes. prende, né? Exatamente. É Não, aquela ideia de não fazer cavalos mais velozes, turma. É fazer carros, né? Porque hoje tem tanta tecnologia. Será que eu simplesmente transpor como determinado serviço funciona hoje é a melhor forma para trazer para o digital? Ou é melhor eu usar as novas tecnologias e fazer uma coisa completamente diferente? Ou, às vezes, eliminar serviço, né? Por exemplo, conta a história da carteira de estacionamento especial, Vivi. Isso é um exemplo de transformação e não de transposição. A gente já está bastante acostumado a ver outros municípios, né, trabalharem a transformação digital exclusivamente avaliando um indicador do percentual dos serviços que eram analógicos e passaram a ser digitais. Isso acaba virando o core da transformação digital do que a gente vê aí, Brasil e mundo afora. Mas a gente tem cada vez mais saído dessa caixinha, entendido que isso é o feijão, né? que isso é feijão com arroz, mas a gente quer a mistura além do feijão com arroz. Então, o nosso primeiro passo foi de entender que isso é sim importante. A gente pode trazer o digital para simplificar a vida das pessoas, mas não achar que só por dispor numa prateleira esses serviços de forma digital, a gente está arrasando, está resolvido, sabe? A gente tem que enxergar que existem muitos outros entraves. Às vezes o fato, mas está lá, é fácil. Sim, gente, é acessível a todo mundo. Será que todo mundo sabe utilizar? Para a gente parece ser muito simples, mas isso chega na ponta. As pessoas que estão na ponta sabem utilizar esses serviços digitais. Então, a gente também trabalha muito com o conceito do phygital. Mas o exemplo que Rafa estava pedindo para eu trazer é que a gente tinha chegado num ponto que a gente já estava bem satisfeito, né, com a premissa que criamos de qualquer serviço da prefeitura, mais de 600 serviços disponíveis em até 3 cliques. Então, o que antes cada secretaria tinha um portal diferente e cabia ao cidadão o ônus de descobrir onde encontrar aquele serviço, a gente conseguiu reunir tudo dentro do Conecta Recife e não só isso, criar uma arquitetura e uma lógica de deixar tudo acessível até 3 cliques. E foi quando o Rafael veio com mais uma das brilhantes e loucas ideias dele de trazer serviços a 0 cliques. E eu confesso que, com toda a minha criatividade, eu não consegui pensar em como a gente trabalharia um serviço a 0 clique. É o que? A pessoa não precisa clicar no serviço. Qual é o conceito por trás disso? E aí, eu acho que tem uma diretriz muito importante, que é do que Rafa já falou sobre o SPC, não só simplificar e promover a vida das pessoas, mas cuidar das pessoas. Então, vamos entender uma coisa. A gente tem uma credencial de estacionamento, que é um direito de pessoas idosas estacionarem em vagas especiais. E antes elas precisavam fazer um agendamento, comparecer até uma sede, emitir fisicamente um documento para poder acessar o seu direito. Muitas pessoas nem sabem que tem esse direito, enfim. E aí, o que foi que Rafael identificou? Gente, vamos tentar listar tudo que é direito do cidadão. E o que for direito do cidadão, ele não precisa pedir para a gente. A gente pode simplesmente ir lá e entregar sem ele pedir. Então, o que é que a gente fez com a credencial de estacionamento? Ao invés de simplesmente transformar lá num produto digital, estar na prateleira do Conecta, em posse dos dados dos cidadãos, o que é que a gente faz? A partir do momento que a pessoa completa 60 anos de idade, ai, que legal, amanhã recebeu no Conecta Recife, obrigada. Prova que a gente não está mentindo, né? Então, a pessoa, ao completar os 60 anos de idade, ela recebe diretamente no WhatsApp um parabéns, né? Primeiramente pelo aniversário. A gente lista uma série de direitos que ela passa a ter acesso e a gente já oferece esse serviço dentro do WhatsApp, nativo WhatsApp. Então, a gente diz assim, olha, não sei se você sabe, mas agora você tem direito a estacionar em vagas, não necessariamente você precisa ser um motorista, como
Como passageiro, você também tem esse direito. Você quer emitir? Aí a pessoa, sim. A gente já tem os dados da pessoa, a gente só faz enviar o PDF para ela imprimir e já poder usufruir desse direito. Então, ela nem precisou demandar, por isso que é um serviço. Vou dar outro exemplo que a gente aqui, que eu chama fiquei de tão zero feliz cliques. que eu recebi. Eu estou na equipe e fiquei recebido. Feliz, que eu nem estava sabendo que estava esse projeto específico, né? Estava eu voltando lá de Brasília, da Semana Nova. Não, foi de agora, não foi de Campo Grande. Eu até mostrei abrindo. Falei, não, que massa. Eu recebi uma mensagem, está aqui no meu mensagem da Prefeitura de Recife. Everson, você sabe. Lógico, eu coloquei lá no Conecta Recife que eu posso receber essas mensagens que eu quero receber, tá, pessoal? A gente hoje tem uma base de mais de 1,5 milhão de pessoas, mais 200 mil pessoas aceitam receber mensagem da Prefeitura do Recife, só para deixar claro da LGPD aí. Aí eu botei aqui, né? Eu aceito, receber, já tá, aí eu recebi. Everson, você sabia que colocar o seu CPF nas notas fiscais de serviço gera automaticamente créditos que podem ser utilizados para bater no seu IPT no ano que vem? É uma carinha assim, né? E pelo que vimos aqui, você tem aproximadamente R$625 de crédito. Eu nem sabia disso, estava nem lembrado disso. Né? Se quiser saber como aqui, você quer já descontar no seu imóvel, indicar o imóvel que deseja receber esse desconto, clica aqui. Aí não é 0 cliques, né? Porque eu vou ter que clicar aqui. Mas você recebeu com A gente certeza. ainda eu enviou. recebi com 0 cliques. Quando eu clicar nesse botão aqui, ele cai numa tela que eu digo, quero, pronto, já estou com desconto de E a gente R$620 ainda para o ano que manda um vem. tutorial junto explicando Galera, como isso fazer. é sensacional, assim, é incrível, né? Pessoal, e falando aí das tecnologias, a gente está esquecendo da nossa Conecta. Você não vai sair daqui. A gente Agora. A gente... Próximo princípio. Fala do princípio, vai, Conecta. Alexa. É Conecta. Princípio 9. Acender a luz do seu colega não apaga a sua. Não, pô, tu parou. Peraí que Rafael desconectou aqui. Ele se empolgou com a Conecta e descompartilhou. Eu estou emocionado com o Conecta. A gente já usou a Conecta, pessoal, em alguns eventos aqui disruptivos que a gente fez, que todo evento era tocado pela Conecta. Todo mundo achava que era uma voz que a gente tinha automatizado e era Vivi lá no camarote, falando como a Conecta, né? E o que ela falou para o prefeito? Conta aí, Vivi. Fala o que tu falasse pro prefeito. O prefeito no palco lá, né? Todo bonitão, só contextualizando, foi um momento muito disruptivo na prefeitura como um todo. Era o lançamento do nosso portal web e a gente queria fazer um evento que fosse divertido, que fosse interativo com o público, que não fosse mais uma daquelas coisas pro forma. Vamos agora receber a excelentíssima autoridade. Aí fala um monte de gente. Não, a gente queria interagir com o público, a gente queria que fosse divertido, que prendesse a atenção. Então, a gente fez disparo de WhatsApp em tempo real para fazer a demonstração do Conecta. Caiu o sistema, caiu o Conecta, derrubou o Conecta. A gente inventou game para fazer com o pessoal, para o pessoal procurar os serviços no Conecta. E aí, uma das ideias loucas que dos doidinhos, que foi na véspera, foi de caramba, e se a gente desse comandos de voz para a Conecta, como se fosse ela que estivesse jogando as coisas ali. Então, a gente fazia, Conecta, apaga as luzes do teatro. Claro que tinha alguém com interruptor, mas o pessoal não sabia. A magia aconteceu para quem estava lá, fazia apagando as luzes, e a luz apagava. Aí teve gente que acreditou, ficou, uxe, como é que eles fizeram isso? Tal. Então, teve gente que começou a acreditar. E aí, esse negócio da Conecta foi tão diferente no evento, as pessoas não estavam acostumadas, que o próprio assessor lá do gabinete de comunicação do prefeito me mandou um WhatsApp na hora e falou assim, chama o prefeito de gato. Eu fiz, como assim? Aí fez, tá na minha conta. Então, assim, ele também já entrou na nossa atmosfera maluca ali do momento, não estava nada no script. João Campos estava no meio da fala lá, na hora que ele deu um intervalo. Aí eu soltei, que prefeito competente, gato. Acabou, pronto. Ele, Conecta, assim você me deixa sem graça. Ele ficou vermelho. O pessoal ria. Eu sei que até hoje na prefeitura alguém me apresenta assim, foi ela que chamou o prefeito de gato. E o melhor foi depois, ninguém sabia onde estava a Conecta, e o melhor depois que, quando falou isso, os canhões de luz foi tudo para Vivi lá. Ninguém sabia qual era a engenharia por trás todo mundo achando que era uma inteligência artificial. Mas vamos lá, pessoal. Vamos mandar aqui. O princípio nono já disse tudo, né? Acho que a alma transforma. E 10º também, eu acho que a gente trabalha muito, né? Que é lutamos por algo maior do que a gente. Oi. Eu ia falar, Conecta, leia o princípio 10.
É grande, ó. Esse é grande. Vai ler, Conecta? Vai ler aí, Conecta. Lutamos por algo maior do que a gente. A verdade sempre deve ser dita sem melindres. O feedback de baixo para cima e de cima para baixo são essenciais para a evolução constante. Eu acho que a gente já falou muito desse princípio também, nessa ideia da gente estar sempre em diálogo com todo mundo, independente de hierarquia, né? Ter uma estrutura matricial e ter todo esse feedback, né? Eu acho que é importante. O que acha bom, o que não acha, né? O que a gente considera De que deve forma ser mudado. construtiva, sem pisar em ovos, né? Se a gente tivesse esse problema, eu chamava a Vivi para nenhuma reunião. Vivi é detalhista, então quando a gente manda para ela corrigir, a pergunta é para opinar. Para opinar, eu dei um exemplo aqui que eu estava com a oficina pronta e acho que ela mudou metade dessa oficina. Foi ela que mudou metade dessa oficina na noite anterior, né? Mas ficou massa. A Virginiana da equipe. O 11º, né? Todo o nosso projeto começa com a release, como se ele já estivesse pronto. E com data de lançamento prevista. Temos fé e a fé move montanhas. Eu tenho acho que um comentário diferente. Bota lá para ver o pessoal, fica agoniado. Porque fica para ver a apresentação, eu não vejo vocês, pessoal. Eu consigo falar com a tela, não. Eu acho que tem esse toque. Mas eu acho que um exemplo básico é o senso de urgência, né? Então a gente cria um senso de urgência e a gente trabalha de trás para frente. Então, por exemplo, a gente aprovou e foi vencedor aí a palestra do Hub de Dados da cidade do Recife, né? Como fomenta a inovação aberta. Então, no próprio Conexão Inova, a gente foi premiado lá com essa palestra e a gente está tocando o Hub e a gente com dado trás para frente, né? Então, tem que estar pronto até março, funcionando, porque senão a gente vai palestrar sem ter um produto. Fala isso não, porque o Rodrigo estava aqui agora. Não, a equipe já está trabalhando, a gente está fazendo as reuniões dos ajustes lá, pediu um bocado de mudança lá, a gente tem parcerias com até outros órgãos, como abertura para outra inovação aberta a trazer o pessoal de fora para propor, mas a gente sempre trabalha ao contrário. A gente tem um deadline, né? A gente fez isso quando a gente lançou os dados abertos, a gente marcou um hackathon durante a Campus Party de junho, e em abril a gente não tinha dados abertos, mas precisava ter dados abertos para o portal. Então, é muito isso. E essa história da fé, né? Acontece muito isso. A gente está nas reuniões de agente, aí Rafael fala, bicho, vamos fazer assim. Aí a gente começa a questionar, Rafael, mas se acontecer isso, se acontecer aquilo. E aí a gente vai dando alternativa, né? Chega um ponto que a gente diz, cara, se acontecer isso. Aí Rafael para assim, aí, meu amigo, fé. Fé é aquilo que... Confia que a gente tem sorte. Confia que a gente tem sorte. A gente quer fazer o bem, então confia que a gente tem sorte. E aí a gente embarca nessa loucura e no final dá certo. E na verdade, tem um monte de coisa que dá errado também. Não é maravilha não, pessoal. Não é só... Mas aí outro evento, né? Outro evento, a gente faz um conto de falhas. É o iGov Nights, para a gente contar todas as falhas. Que é o próximo, essa característica da gente confiar na nossa fé. Essa daí, né? É o próximo. Só erra quem faz. Não há problema em errar. O problema é não consertar rápido. São duas coisas que eu ia falar aqui. Vou resumir esses dois princípios. Primeiro princípio, que é da confia que a gente tem sorte. Né? A gente tem um ditado aqui que é o PDCA, né? O Plano do Check Act de gestão lá, né? Vicente Falcone, bababá. O PDCA da gente aqui é prometo, depois corra atrás. A gente já diz qual é a data do lançamento, diz que vai ter de funcionalidade e a gente vai dar um jeito de chegar lá. E se errar? A gente faz merda, mas limpa rápido. Então, a gente já fez muita, né? Eu não fico mais nem nervoso. Ontem deu um BOzinho desse. Relaxa. Isso eu acho que dá mais ousadia ao time, entendeu? Mesmo a gente errando, a gente sabe que a gente vai chegar na frente e vai consertar. Porra, aquele cara, Thomas Edison, tentou 9.000 vezes fazer a lâmpada, pô, até conseguir. Pelo amor de Deus. Escuro agora, né? Quantos projetos maravilhosos esse país teve porque o cara desistiu no meio do caminho? A gente não tem vergonha de errar, não. Mas também a gente erra, mas a gente tem vergonha de ficar no erro. Aí a vergonha da gente é ficar no erro. Fazer, né? Quem estava na semana de inovação lá no iGov Nights, que a gente subiu no palco para falar dos erros Transformers, o pessoal pode ver. A gente errou pra caramba. Já tem tanta história de erros da gente, mas... Permanecer rápido, né? no erro que é vergonhoso. Aí a gente não permanece, não. Aí a gente vira bicho. É pitbull enraivado e vai até fazer. Exatamente. O último princípio, né? Que agora a gente tem um 14º. Que eu acho que vocês já entenderam, né? Aqui a gente trabalha com entusiasmo bom humor. Não trabalha, né? É isso aí, não A trabalhamos. gente se diverte, né? Por uma boa causa para mudar a vida das pessoas. Um ponto, antes de pular, eu sei que tá com pressa, um ponto importante disso é isso, né? Às vezes o pessoal... Muda aí de novo. O pessoal... às vezes o pessoal comemora o sucesso, né? Então você tá lá
trabalha no dia a dia, passa 3 meses para entregar um projeto, comemora o projeto. Bicho, a gente passa 8 horas por dia aqui, mais tempo que com a família da gente, dentro do trabalho, 5 dias por semana. Então, se a gente não tiver entusiasmo no processo, fica difícil, sabe? Então, trabalhar com diversão, trabalhar tranquilo, ter muito desapego ao horário, ter apego ao projeto, acho que é o mais importante. Tem até uma discussão interna de quem é o autor da seguinte frase. Quando a gente chega, né, nosso bom dia, muitas vezes começa assim. Fala, galera! A frase é minha ou de Felipe? Tem uma discussão de quem é o autor dessa frase. Tem uma questão aqui. A gente é extremamente competitivo. Assim, tudo. A gente compete por tudo. No bom sentido, mas a gente é muito competitivo. No bom sentido. Era assim, por exemplo, quando a gente era do 10º andar, quem consegue subir os 10 andares mais rápido? Aí o recorde era de Felipe, 1 minuto e meio. Aí tinha o recorde de quem faz o cubo mágico mais rápido. Eu acho que só 2 pessoas da equipe sabiam fazer, mas a gente se sentiu tão desafiado que a gente fez uma compra. Todo mundo comprou o cubo mágico, todo mundo estudou os tutoriais e algoritmos para a gente poder competir na hora do almoço. Quem doa sangue mais rápido? Quem doa sangue mais rápido? Esse é a sua campeã. A gente fez a competição de fluxo sanguíneo, competição boa, pô. Para ver quem tinha o maior fluxo sanguíneo. Eu bati o recorde e enchi uma bolsa de sangue em 4 minutos e meio. Então é nesse nível, pessoal, só para vocês terem uma ideia. Né? E aí a gente costuma dizer o seguinte: existem 2 tipos de liderança. Né? Eu falei dos liderados, agora das lideranças. Né? Aquela liderança que é autoritária, né? Que você consegue que as pessoas façam o projeto pelo medo. Né? Só que essa liderança pelo medo, as pessoas não se divertem, as pessoas não fazem com bom humor, não potencializa a sua capacidade de resolver problemas. Né? E existe a liderança, que é a liderança pela cooperação, pela colaboração e porque você acredita no propósito. Né? Então, a gente hoje acredita muito mais nesse tipo de liderança. Né? Muito fala mais. Igor é o recorde do cubo mágico. 40 segundos. Pronto. Igor foi contratado no time da gente. Assim, ele chegou, a gente tudo querendo aprender cubo mágico. Aí ele chegou, aí eu disse: meu irmão, se tu fizer menos de 1 minuto, eu te contrato. Ele, pum, 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 40 segundos. A gente, porra, esse bicho é um gênio. Aí, hoje está na equipe. Hoje ele está na equipe. Aí na época foi bom porque ele ganhava um salário mínimo. Olha ele aí, ó. Igor tá aí. Ele ganhava um salário mínimo. Aí eles, vamos ganhar 2 com a gente. Vamos embora aqui. Não tinha cargo pra gente, tinha um de R$2.000. Né? Aí Igor disse: beleza. Aí a chefe dele pegou, deu uma de 13. Disse: eita, que massa. Igor melhorou de vida, ele não veio pra gente. Depois de um tempo, aí ele disse: meu irmão, eu tô cansado aqui, eu topo ganhar menos. Aí pegou, falou com o Vivi. Aí Vivi trouxe ele para ganhar menos, mas hoje já é o gerentão aí, já é o chefe da porra toda. É o nosso menino prodígio. Em 2 meses ele deu um passo para trás e ele tem um ditado, ele tem uma frase que é assim, ó: os Transformers só vão para trás quando é para pegar impulso. Essa aqui eu decorei, menino prodígio. É o nosso Neymar aqui. E o último princípio, acho que a gente já falou muito, né? Que a inteligência coletiva eleva a potência individual. E aí, Rafa, para encerrar, eu queria que tu encerrasse explicando o que é o SPC. Né? É o SPC, que não é nem do Serasa, nem do nosso saudoso Alexandre Pires. Aí, ó, da minha aba, sai da minha aba, sai pra lá. Bora, Vivi. Eu promover pessoas, turma. Nosso Brasil aí é um estudo econômico que eu acabei, por curiosidade, fazendo. Vi que o Brasil está estagnado desde 1980 porque a gente nunca investiu aonde nas pessoas. A gente só ficou fazendo medida temporária. Eita, faz um PAC, tome obra pública, depois vende emissão. Eita, subiu a soja, subiu o cacau, subiu o açaí, subiu o petróleo, né? Aí um ciclo dourado de commodities, depois cai. E a gente fica nessa gangorrinha. É o famoso voo de galinha, né? Mas o que acontece, o americano produz 5 vezes mais que a gente. Ele é mais que a gente, é porra nenhuma. Por que danado do suíço, que não tem um pé de cafezal lá, é o segundo maior em faturamento de venda de café no mundo, porque ele botou 20 gramas de café numa cápsula, que vende pelo preço do quilo que o Brasil passa para ele. Né? Porque ele pega o chocolate, que é o cacau que está aqui no nosso país, né? Conta uma história bonita e vende o Milka, vende o Lindt, caríssimo para a gente aqui. E por que a gente não pode fazer o mesmo? Então a gente precisa fazer o quê? Promover pessoas, investir nas pessoas. Quando a gente acertar e investir nas pessoas, é a melhor obra que a gente faz. Um político chega querendo fazer um viaduto, querendo fazer uma construção, tal, custa sei quantos milhões, mas podia pegar 10% desses milhões que fazem essas coisas e botar nas pessoas, aí o bicho pegava. Aí esse Brasil
ia estar no lugar que Papai do Céu colocou a gente aqui em termos de riqueza natural. Ia estar no lugar no topo do mundo. Esse é o promover. E o C é de cuidar, que também está ligado a esse promover, né? Imagina que você é mãe, tem que fazer os 8 pré-natais que a OMS disse. Se eu soubesse que você ficou grávida, eu já ofereceria para você os pré-natais. Se eu sei qual a data de nascimento do seu filho, eu já lhe dou o seu enxoval, se você for pobre. Eu sei só as vacinas que precisa tomar. Por exemplo, ia deixar de ter um bocado de criança sem meningite, porque ela tomou no 8º mês certinho. E é um pouco disso que a gente vem fazendo aqui, que é lutando algo muito maior do que a da gente, né? Que é o SPC, simplificar, promover e cuidar das pessoas. Eu acho que o digital é só a ferramenta. Tudo que a gente faz é para essas coisas, por isso que eu acho que a gente entrega. Por isso que a gente entrega, porque a gente dá um jeito, né? Faz lá com tanta fé que acaba removendo montanha, não tem... E a gente é chato, a gente é insistente. Vai com a britadeira até a coisa acontecer, por isso que eu acho que esse time, com o coração aqui junto, tem feito coisas extraordinárias. Esse é o time Transformers, turma. Massa, é um pouquinho disso que a gente queria passar para vocês, né? Assim, não para ser uma palestra de autoajuda, né? Muito menos assim. Às vezes você assiste um negócio desse, fica parecendo demagogia, né? Mas assim, para tentar realmente passar uma mensagem que não é demagogia, não é hipocrisia, né? Quem está com a gente, quem está vivendo aqui, as outras pessoas, pode dar o mesmo testemunho, né? Quem conviveu um pouquinho com a gente lá na Semana de Inovação, né? Também pode parecer soberba, não é soberba nem nada disso. É realmente para dar uma esperança e passar essa mensagem, que você trabalha com bom humor, com entusiasmo, né, de forma colaborativa, cooperativa, com um propósito que faz brilhar os olhos, tudo muda e tudo acontece. Então, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Valeu, turma. Vamos aqui fazer Não, um transforma. 2, vem, Breno. 2, 3, Transformers! Márcia, Isabel. Parabéns, gente, adorei. Vocês são a prova viva, assim, que diversão e bom humor, entusiasmo não é falta de seriedade, não é brincadeira, vocês não estão para brincar, né? Ele é um processo sério. E outra coisa que... Aí, Maria! sai para vocês, que sai aí desse papo, né? A importância do apoio do gestor, né? Da liderança, porque tem o Rafael para conduzir aí a equipe e dar essa autonomia para vocês, e o próprio prefeito apoia também, né? Então, vocês têm esse apoio da liderança. Então, isso para a inovação é muito importante também, que é o que a gente vê aqui, né? Para cair o índice de mortalidade dos projetos dos laboratórios de inovação, né? É super importante a liderança e na gestão como um todo, né? Na gestão do dia a dia, aqui tem vários gestores que eu estou vendo aqui também, né? Super importante aí essa participação. E essa questão, assim, o que me